Fala pessoal, Bruno aqui, vídeo de dicas e palpites. A gente tem jogos aí do Brasileirão Série B, a gente tá na reta final, falta 2 rodadas para acabar o campeonato. E a gente também tem jogo aí do Brasileirão Série A, jogo adiado, bastante importante. Antes de mais nada, a Betano é o nosso site parceiro aqui do canal, onde a gente faz todas as nossas apostas dos vídeos. Então a gente está aqui com uma promoção aqui para esse final de semana no Brasileirão Série B, onde você precisa fazer uma aposta simples no ao vivo entre os dias 17 e 20, uma aposta aqui de odd igual ou superior a 2 com valor mínimo de R$ 40. Se a sua aposta for perdida, você vai ter uma aposta grátis de R$ 20 creditado aí na sua conta. Então basicamente você vai ter metade da sua aposta devolvida aí. Então é um site muito bom, paga certinho, tem boas promoções. Se você não tem conta ainda, vou deixar o link aí na descrição. Pega o link, abre sua conta e vem seguir os palpites com a gente. E se você também for novo no canal, já se inscreve, deixa o like, deixa o comentário, ativa o sino de notificações para quando a gente postar um vídeo você já ser notificado, já assistir e assim conseguir pegar as entradas nas melhores odds possíveis. Então vamos aqui com o primeiro jogo do dia, é um jogo adiado lá do Brasileirão Série B, Fortaleza versus Cruzeiro. Aqui é um jogo bastante importante para as duas equipes. O Fortaleza tá aqui uma remota chance ali de ficar no G6 ainda, mas o time vacilou muito, deu uma caída aqui, desde que voltou da final da Sul-Americana. O time não conseguiu vencer, então ele está aqui em 12º lugar com 43 pontos. E o Cruzeiro tem esse jogo aqui crucial, que na minha opinião vai basicamente definir o que é que o time vai arrumar nesse campeonato aqui. Se vai cair, se vai conseguir salvar, é o jogo que o time tem a menos aqui. Se vencer, dá uma boa respirada, se perder vai se complicar muito aí para fugir desse rebaixamento. Aqui no retrospecto dos times, a gente vê que o Fortaleza é aquilo que eu falei. Desde que voltou da final da Sul-Americana, o time não conseguiu vencer. Já são 6 partidas seguidas aqui sem vitória. O time vai jogar em casa agora, onde ele é muito mais forte. E o Cruzeiro vem na sua situação muito complicada, 3 jogos seguidos aí de derrota. No último jogo aqui, perdeu no finalzinho, gol nos acréscimos, teve invasão da torcida em campo. Já saiu a punição, inclusive. O time não conta mais com a torcida nesse resto de campeonato, o que eu acho que pode ser muito bom para o Cruzeiro, porque querendo ou não, o time sofria com a pressão da torcida ali. Por mais que a torcida estava comparecendo, estava indo nos jogos, tem a pressão da torcida ali quando o time não consegue jogar bem, quando o time não está conseguindo seus resultados. Eu acho que esse resto de campeonato sem torcida pro Cruzeiro pode ser uma boa. Vamos ver como que vai ser isso daí na prática. Quando a gente joga o retrospecto casa e fora, a gente vê que o Fortaleza é muito forte em casa, tem aqui 3 derrotas nos últimos 10 jogos. E o Cruzeiro, como visitante, é onde ele consegue atuar melhor, é onde ele consegue mostrar um melhor futebol, porque o time não precisa propor jogo, ele pode jogar ali de forma reativa e é jogando desse jeito aonde o Cruzeiro conseguiu mostrar um melhor futebol até agora no campeonato. A média de gols das equipes, a gente vê que o Cruzeiro segue na sua dificuldade de fazer gols, tem menos de 1 gol marcado aqui por partida de média, e o Fortaleza tem uma boa média de gols marcados aqui, 1.6 feitos. Aqui para mim seria uma linha justa de Fortaleza para vencer a partida. Porém, tem todo esse cenário que as duas equipes estão passando. O Fortaleza vem de 6 jogos já sem vitórias e o Cruzeiro está aí na sua luta para fugir do rebaixamento, mas o time tem toda a sua dificuldade em propor jogo, conseguir fazer gols. Na Betano, a gente tem justamente a linha de Fortaleza para vencer a partida, Fortaleza 0.5, que é a linha que a gente projetou como justa. Só que está com odd alta aqui, 1,98, o que automaticamente daria para a gente pegar o Fortaleza menos 0,25. Só que eu vou preferir ser um pouco cauteloso e vou chorar a odd. Não vou pegar nesse 1,70 aqui, vou levar para ao vivo, vou querer pegar com a odd de 2 para cima, esse Fortaleza menos 0,25. Para reforçar ainda mais essa nossa entrada aqui no Fortaleza menos 0,25, o Cruzeiro vai ter 3 desfalques. Não vai contar com o Lucas Silva, não vai contar com o Jussa e não conta com o Neres. Então o Cruzeiro vai ter dificuldades aí para escalar a equipe. Só que o Fortaleza também vem passando por toda essa situação aí de 6 jogos sem vitória já. Então eu vou chorar a odd sim, vou levar para ao vivo, vou querer pegar esse Fortaleza menos 0,25 aqui com uma odd de 2 para cima. Próximo jogo é lá na Série B, Vila Nova versus Ceará. Esse jogo aqui foi adiantado, ele era para ser no domingo, colocaram ele aqui para o sábado. Vamos lá, o Vila Nova está aqui em 6º lugar com 58 pontos, tem chance de acesso ainda. O time precisa vencer as suas partidas e torcer por combinações. O Ceará está aqui cumprindo tabela só, não faz mais nada no campeonato, não sobe, não desce.
No retrospecto das equipes, a gente vê que o Vila Nova vem de vitória aqui de 4-1 sobre o Londrina, já são 3 partidas seguidas sem derrota. O Ceará vem de uma vitória de 2-0 aqui sobre o Mirassol precisava ganhar essa partida, vacilou, não conseguiu, e o Ceará, mesmo cumprindo tabela, são 3 partidas seguidas aqui sem derrota. Quando joga casa e fora, a gente vê que o Vila Nova só tem 2 derrotas nas últimas 10 partidas, são 3 vitórias seguidas aqui já, e o Ceará, como visitante, cai bastante o rendimento, 10 partidas seguidas aqui sem nenhuma vitória. A média de gols das equipes, o Ceará tem uma baixa média de gols marcados aqui, 0.7, e o Vila Nova tem uma boa defesa de 0.8 sofridos aqui. A linha justa desse jogo para mim é Vila Nova para vencer a partida, e a Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha de menos 0,75 do Vila Nova. O que tá muito esticado, não gosto. A única coisa que eu vou fazer nesse jogo aqui, eu vou levar pro ao vivo. Vou tentar buscar esse Vila Nova menos 0,25 com uma odd de 1,80. Só isso que eu faço nesse jogo. Próximo jogo, Criciúma versus Botafogo de São Paulo. O Criciúma tá aqui em segundo lugar com 61 pontos. O time já pode garantir o seu acesso nessa rodada. Ele precisa vencer e torcer por algumas combinações. O Botafogo de São Paulo tá aqui em 12º, cumprindo tabela, não sobe nem desce mais. Retrospecto das equipes. O Criciúma vem de empate de 1-1 aqui com o Guarani nas últimas 10 partidas. Perdeu só 3. O Botafogo de São Paulo vem de derrota para a Chape. Nas últimas 10 partidas, ganhou só 2. Quando a gente joga casa e fora, a gente vê que o Criciúma é muito forte em casa. Só tem 2 derrotas nas últimas 10 partidas. E o Botafogo, como visitante aqui, só tem 2 vitórias nas últimas 10 partidas também. A média de gols das equipes, a gente vê que o Criciúma tem uma boa defesa como mandante, uma média de 0.6 sofridos, e o Botafogo tem um ataque muito ruim como visitante, uma média de 0.5 feitos aqui. Então aqui para mim a linha justa seria Criciúma para vencer a partida. Na Betano a gente está com uma linha de Criciúma menos 1,25, o que está muito esticado, está muito ruim, levaria o valor lá pro lado do Botafogo. Só que fica muito ruim a gente pegar esse handicap aqui pro lado do Botafogo, sendo que a equipe só tá cumprindo tabela no campeonato. Por mais que a gente viu aí nas últimas rodadas que as equipes que só estão cumprindo tabela no campeonato venceram ou empataram, jogaram bem, eu não gosto de ficar a favor de um time aqui que só tá cumprindo tabela no campeonato, eu prefiro não forçar essa bet. Então eu não vou fazer nada aqui pré-live nesse jogo, vou levar para ao vivo, vou tentar buscar um ML do Criciúma com uma odd de 1,80. Então Criciúma para vencer a partida aqui com odd de 1,80. A gente está com odd de 1,40, é torcer pro gol não sair rápido e é esperar a odd valorizar para a gente fazer a operação. A torcida do Criciúma esgotou os ingressos aí, como eu falei, a equipe pode garantir o acesso já nessa rodada. Próximo jogo aqui, Mirassol versus Atlético Goianiense. Aqui é um jogo muito importante, é uma briga direta aqui pelo acesso. A gente tem o Mirassol em 8º lugar com 57 pontos e o Atlético Goianiense em 4º com 61 pontos. O Atlético Goianiense já pode garantir o seu acesso nessa rodada, ele precisa vencer essa partida e torcer por combinações. No retrospecto das equipes, a gente vê aqui que o Mirassol vem de uma derrota para o Ceará de 2-0, onde a equipe não poderia ter perdido esse jogo aqui, vacilou e com isso diminuiu muito a chance de garantir o seu acesso para o ano que vem. Mas a equipe vem no bom retrospecto aí, são apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas. O Atlético Goianiense vem de 2 empates seguidos, tem 2 derrotas nas últimas 10 partidas. Quando joga casa e fora, a gente vê que o Mirassol é muito forte jogando como mandante, só tem uma derrota nas últimas 10 partidas. E o Atlético Goianiense é um bom visitante também, tem aqui 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na média de gols das equipes, a gente vê que é bem parecido aqui, são 2 ataques que marcam com a frequência aqui de 1 gol por partida e 2 defesas muito boas que tomam poucos gols. A linha justa desse jogo aqui pra mim seria de handicap 0,0, no máximo um Mirassol menos 0,25. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de menos 0,25 pro Mirassol, o que tá dentro do justo mesmo. A gente também tem o Atlético Goianiense aqui dupla chance com uma odd de 1,65, o que eu acho bom, porque eu não vejo o Atlético Goianiense perdendo essa partida. Então, a gente tem um empate total a nosso favor aqui. Vamos lá, o Atlético Goianiense tem o desfalque do Gustavo Coutinho, que é o artilheiro da Série B, e ele está suspenso. E o Peixoto vai entrar no seu lugar. Do outro lado, o Mirassol também tem alguns desfalques muito importantes. Primeiro deles,
O zagueiro aí, Rodrigo, que foi expulso no último jogo, também não conta com seu capitão e vice-artilheiro da Série B, o meia Gabriel. Ele está suspenso. Ele deve ser substituído pelo Camilo, porém o Camilo não tem condições de jogar os 90 minutos. Então o Mirassol vai sofrer muito para conseguir substituir esse desfalque aí do meia Gabriel. A boa notícia para o Mirassol é que tem a expectativa do atacante Negueba voltar. Então aqui para mim a gente tem um jogo bastante equilibrado, jogo de briga direta pelo acesso da Série A do ano que vem. As duas equipes têm desfalques importantes, só que para mim o Mirassol sofre muito mais com esses desfalques. Então eu vejo muito valor nesse dupla chance do Atlético Goianiense aqui na odd de 1,65, porque eu não vejo a equipe perdendo a partida. No mínimo vai empatar. Então eu vou pegar aqui com uma unidade na odd de 1,65, tá feito. Além disso, lá no mercado de cantos, é muito bom aquele cenário de canto limite no final do primeiro tempo e mais de 1,5 cantos a partir dos 70 minutos. Próximo jogo, Vitória versus Sport. O Vitória se consagrou campeão na última rodada, né? Parabéns novamente pro Vitória, pra torcida do Vitória. Título mais do que merecido. E o Sport aqui tá em quinto lugar com 60 pontos. A equipe caiu muito de rendimento, vem sofrendo bastante. No retrospecto das equipes, a gente vê que o Vitória vem de vitória por 2-1 sobre o Novo Horizontino. A equipe só tem 2 derrotas nas últimas 10 partidas. E o Sport vem de empate aqui com o Atlético Goianiense. A equipe só tem 3 vitórias nas últimas 10 partidas. Como eu falei, a equipe vem caindo muito de rendimento nessa reta final aí. Perdeu muito gás, perdeu muito ponto. E tá aí agora com o seu acesso ameaçado. Quando joga casa e fora, a gente vê que o Vitória é muito forte, tá invicto em casa. E o Sport segue no seu padrão de queda. São 4 partidas seguidas aqui já sem vitórias. Na média de gols das equipes, a gente vê que os dois ataques são bem parecidos. São 2 ataques que correspondem, porém o Vitória tem uma defesa muito boa quando joga em casa. Olha isso daqui, uma média de 0,1 gols sofridos, muito bom. E o Sport tem uma média de mais de um gol sofrido por partida. A linha justa desse jogo aqui para mim é Vitória para vencer a partida, Vitória ML. Aqui na Betano a gente está com a linha de Vitória Handicap 0-0, Handicap DNB, empate anula aposta. Então isso daqui tá muito bom. Vamos lá. Primeiro, o Vitória vem de ressaca de título, vamos colocar assim, né? Porém o time foi campeão, decretou aí o campeonato jogando como visitante. Então agora a equipe vai jogar em casa, vai fazer a sua festa mais do que merecida aí do título. E do outro lado a gente tem um Sport que vem de um viés de queda muito grande. A equipe está perdendo muito do seu rendimento aí nessa reta final. O Sport não pode vacilar nessa reta final. Basicamente a equipe precisa vencer as 2 últimas partidas e torcer por combinações. Mas tá muito bom essas linhas e essas odds aqui pro Vitória, o time jogando em casa. A gente tem aqui um handicap 0-0 com uma odd de 1,95. E a gente tem o handicap mais 0,25, que vai dar o empate ao nosso favor. A gente ganha metade da aposta em caso de empate aqui, com uma odd de 1,65. Aqui pra mim, basicamente, tá meio que invertido isso daqui, ó. Esse handicap 0,0 teria que ser nessa odd de 1,65, 1,70. E o handicap mais 0,25 aqui teria que ser no odd de 1,50 ali pra mim. Então eu vou pegar esse handicap do Vitória aqui, mais 0,25, porque a gente fica com um empate a nosso favor, a gente ganha metade da nossa aposta. Como a equipe vem, teoricamente, de ressaca e de título, eu gosto de ter esse empate aqui ao nosso favor, para a gente ganhar pelo menos metade. Então vou pegar aqui o Vitória, mais 0,25, com uma unidade na odd de 1,65. Além disso, aqui no mercado de cantos, é muito bom também o cenário de canto limite no final do primeiro tempo e mais de 1,5 cantos a partir dos 70 minutos. O último jogo aqui do dia, Juventude versus Ponte Preta, jogo bastante importante também. O Juventude está aqui em terceiro lugar com 61 pontos. O Juventude depende só dele, ele precisa basicamente vencer as últimas 2 partidas e boa, já garante o seu acesso. A Ponte Preta está aqui em 15º lugar com 38 pontos, lutando para fugir do rebaixamento. E a Ponte Preta também só depende dela, basicamente precisa vencer as 2 últimas partidas e já se salva do rebaixamento. No retrospecto das equipes, a gente vê aqui que o Juventude vem de um empate de 0-0 aqui com o ABC. O Juventude teve um jogador expulso logo no início da partida aqui e mesmo assim conseguiu segurar o empate jogando fora. O ABC já está rebaixado, né? É uma equipe muito fraca, muito ruim. E a Ponte Preta finalmente conseguiu uma vitória aqui sobre a Tombense. A equipe vinha de uma sequência aqui horrível de 10 partidas sem vitórias, ganhou aqui de 1-0. Quando joga casa e fora, a gente vê que o Juventude é muito forte jogando em casa, só tem uma derrota nas últimas 10 partidas. E a Ponte Preta conseguiu a sua vitória aqui, foi jogando como visitante. A equipe vem aqui de uma dificuldade enorme de fazer gols. A gente vê aqui na média de gols das equipes,
a Ponte Preta tem uma média de 0,7 feito e 1,3 de gol sofrido. Do outro lado, o Juventude tem uma boa defesa de 0,8 sofridos e uma média de 1,2 feito. Então aqui para mim, a linha justa é Juventude para vencer a partida, ML do Juventude. Aqui na Betano a gente está com a linha de Juventude -1, o que está muito esticado, muito mesmo, o que leva o valor lá pro lado da Ponte Preta. Ponte Preta +1, mais 1,25 aqui. Só que eu não gosto nada de pegar um handicap pro lado da equipe que tem essa dificuldade de fazer gol aqui, ó, 0,7. Como eu já falei, quando a gente vai fazer qualquer aposta, a gente precisa pensar em todos os cenários possíveis que pode acontecer na partida. E no cenário que o Juventude abre o placar logo cedo, faz o gol aqui muito cedo, o que a gente fica muito mal posicionado, porque a Ponte Preta tem um poder ofensivo muito ruim para conseguir chegar no empate. Então assim, eu não gosto de pegar esses handicaps esticados para o lado da equipe que tem dificuldade de fazer gol, por mais que tenha valor. Se a gente descer aqui, a gente vê que o Juventude cumpriu essa linha de -1 em 10% das partidas só. Esse 40% aqui é anulada, devolvida. E o handicap +1 para o lado da Ponte Preta, ele cumpriu em 50% das partidas. E 30% deu void, deu anulada. Então assim, a gente vê que tem valor esse Ponte Preta +1, só que é o que eu falei, eu não gosto de pegar esses handicaps para a equipe que tem dificuldade de fazer gol. Então eu vou preferir ficar de fora, por mais que tenha valor aqui. Então eu vou ficar de fora, vou levar pro live, vou tentar pegar um Juventude -0,25 ali com uma odd de 1,80. Vamos ver se dá tempo de chegar nessa linha, bater essa odd e aí a gente faz a operação. Se não, simplesmente pula o jogo, tá tudo certo, não precisa forçar essa bet aqui. Além disso, lá no mercado de escanteios também é muito bom aquele cenário de canto limite no final do primeiro tempo e mais de 1,5 cantos a partir de 70 minutos. Beleza? Então encerramos aí os jogos desse sabadão. Vamos lá para os nossos bilhetes aqui do dia. Separei 2 bilhetes para a gente. Vamos aqui para o primeiro bilhete. Under 2,5 gols lá no jogo do Juventude versus Ponte Preta para ter menos de 3 gols na partida. E under 3,5 gols lá no jogo do Criciúma versus Botafogo para ter menos de 4 gols na partida. Odd de 1,82. Vamos aqui com meia unidade nessa dupla. Tá feito. O próximo bilhete é uma tripla aqui de resultado exato para a gente tentar um estouro. Vamos lá. Jogo do Juventude versus Ponte Preta, 1-0 para o Juventude. Jogo do Criciúma versus Botafogo, 1-0 para o Criciúma. E o jogo do Vila Nova versus Ceará, 1-1. Odd de 146,51. Vamos aqui com 0,10 unidades, beleza? Segue a gestão, segue a gestão. É muito importante seguir a gestão. Faz tudo certinho para não prejudicar sua banca. Então tá feito aí os nossos 2 bilhetes para esse sábado. A gente tá numa pegada muito boa aí no mês, a gente tá numa sequência de acerto muito legal, tamo positivo no mês. Vamos manter essa pegada aí. Então é isso, pessoal. Confere aí novamente. Se você está inscrito no canal, se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa um like, ativa o sino de notificações, dá uma força, dá uma moral aí pra gente nesse início, que é bastante importante. Então, a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!